explicando para o pessoal que, em relação ao tema, eu tinha falado com a Priscila, ela me pediu para falar de livre-arbítrio, e aí eu mesmo sugeri a gente vincular livre-arbítrio com pandemia. Eu até questionei, porque a gente já está com 7 meses de quarentena no Brasil, praticamente 7 meses. E eu sei que vai indo, a gente fica assim, já esgotado de tanto falar de pandemia, mas ela concordou, né, em aceitar essa proposta, né, que foi uma proposta construída, né, Priscila? E aí, a gente precisa refletir muito, porque o Espiritismo, ele nos dá subsídios até nas dúvidas diante da pandemia. Mas antes de falar até da lei de liberdade que Kardec trabalha no Livro dos Espíritos, lá na terceira parte das leis morais, é bom a gente fazer uma introdução aqui, Priscila. Você fica à vontade para me interromper, né? O espaço aqui é seu, eu estou aqui de convidado, mas você É levanta nosso. a mão, você entra aí, vamos construir junto esse pensamento. Olha, eu tenho comigo que a pandemia, ela se deu de uma relação do homem para com a natureza, uma relação que não está saudável. A nossa relação com a natureza num todo, basta a gente perceber agora, Uberlândia hoje eu não consegui ver o céu. O céu aqui está completamente cinza. A gente limpa um cômodo da casa, um móvel, rapidamente cinzas caem em cima porque está ventando muito aqui na nossa região e tantas queimadas que não consegue enxergar. Hoje foi o dia todo sem enxergar o céu. Ontem a lua estava avermelhada, a gente achou estranho, nossa, lua vermelha, né? Eu até achei que fosse um fenômeno natural. Eu fui pesquisar hoje a inconsequência da quantidade de fumaça que fica, Caramba. enfim, produz ali um efeito que ela fica bonita, mas não por naturalidade, mas por, digamos assim, imprudência do homem ao lidar com essas questões da natureza. Então, eu tenho comigo que essa pandemia que vivemos agora, assim como outros momentos da nossa história, com algumas gripes diferentes, elas se deram, e essa se deu, por conta dessa relação homem-natureza desequilibrada. E é como se a natureza nos respondesse e nos colocasse, vejamos bem, num regime de prisão domiciliar. Na Terra, quando nós infringimos uma lei humana, é claro que há um julgamento, há uma sentença, essa sentença é variável, as penas são múltiplas, né? Enfim, mas existe uma consequência quando nós infringimos uma lei. E quando nós infringimos a lei da natureza, quando nós, nessa relação desgastante e predatória, achando que os recursos são infinitos e não são, e André Trigueiro trabalha muito isso nas suas lives diárias, inclusive, então é como se ela nos respondesse, nos convidando a acalmar um pouco, a diminuir o ritmo, a diminuir o consumo, a diminuir a necessidade do supérfluo, das muitas coisas que nós encaramos como necessidades, quando são falsas necessidades. Enfim, o mundo nos convida a diminuir um pouco do ritmo. E quando a gente começou a pandemia, muito se falou disso, o novo normal. Ah, o novo normal vai ser diferente, vai ser um novo normal, todo mundo mais solidário, a nossa relação com a natureza vai ser diferente, estaremos mais serenos, mais tranquilos, mais equilibrados, mais saudáveis, cuidaremos melhor do corpo. E 7 meses depois, nós estamos, de certa forma, não ainda no novo normal, porque nós não voltamos à vida como, de certa forma, com a liberdade plena. Sim. Mas a liberdade se ampliou em várias cidades, a quarentena foi flexibilizada pelas prefeituras, pelos estados, não apenas no Brasil, mas em várias cidades. E a gente percebe que o novo normal, para muitos, não é tão diferente, para não dizer pior, do que o antigo normal. E o antigo normal foi o que nos trouxe até aqui. Mas, em contrapartida, a gente não pode generalizar, quando se olha para a sociedade e bate, tem hora um desespero. Não vou mentir para você e publicamente eu não sou santo. Bate raiva tem hora.
Inclusive, para me acalmar um pouco, tem um livro que a minha esposa está lendo, mas eu estou na fila para ler o livro, chama A Virtude da Raiva. Que aqui em casa é Eita, que assim, fica título tranquilo. bom! A Virtude da Raiva, um neto de Mahatma Gandhi escreveu sobre Gandhi. E Gandhi, diante de vários diálogos em relação às pessoas que chegavam para ele falando, Gandhi, eu sinto raiva, ele fala, utilize essa raiva para o bem. Então a gente não pode recusar o que a gente sente. Seria hipocrisia, falsidade, orgulho de não aceitar o que a gente sente. Então a gente sente, às vezes bate um desespero, bate um desânimo, bate isso tudo, é um misto de sentimentos. Mas o que fica claro para a gente é que a nossa liberdade foi reduzida. E muita gente não aceita. Sim, E não aceita e diz: não, quem são esses políticos para definir na minha liberdade? Eu é que defino sobre a minha vida. A minha liberdade individual é inquestionável. Tudo bem, eu sei que uma das maiores conquistas que nós lutamos ao longo da história da humanidade, desde a Revolução Francesa, a luta contra as muitas ditaduras no mundo todo, foi por maior liberdade. Mas a liberdade, ela tem os seus limites. E Allan Kardec vai trabalhar isso no Livro dos Espíritos. Não existe liberdade plena. Eu vou até trazer já uma questão, que 825, Livro dos Espíritos. Haverá no mundo posições em que o homem possa vangloriar-se de gozar de liberdade absoluta? Não, existe uma posição aqui em que a liberdade é absoluta. A pergunta é 1857. Só que dá para trazer para hoje, quando nós vemos, por exemplo, pessoas no mais alto escalão da sociedade dizendo: não, eu sou livre, eu gosto de uma liberdade absoluta. Como aquele caso famoso do desembargador, caminhando pela orla da praia sem máscara. Eu não sei nem o nome dele, não importa, tem que tratar aqui do acontecimento, não da pessoa. sim, sim. Mas ele, por conta da posição que ele ocupava, questão 825, ele se achava, não, eu sou amigo de quem é superior a mim, e aí eu posso andar sem máscara. E esse uso da máscara, por exemplo, é o que mais choca, porque eu sei que a máscara incomoda, que ela abafa, que ela machuca às vezes a orelha, dependendo do tipo da máscara, não é agradável. Mas a ciência diz que o uso da máscara protege o indivíduo, mas aí ele pode dizer assim: não, mas eu não quero ser protegido. Opa, só que você vive em sociedade e você deve utilizar pelo outro. Então, mesmo assim, não usa. E hoje estudos apontam, vários estudos, no sentido de que quem utiliza máscara tem uma propensão não só muito menor de ser contaminado, mas caso seja que a carga viral recebida seja menor, e aí o impacto na vida dessa pessoa com o coronavírus é também menor. Isso são estudos que estão encaminhando, mas o fato é que a máscara protege. Mas Sim. pessoas, em nome da liberdade individual, falam: não, eu não quero, porque eu sou livre para não usar. E vamos para a Isso é louco. resposta. Isso é Vamos para louco a demais, resposta dos gente. espíritos para Kardec. Os espíritos respondem para Kardec: não, porque todos precisais uns dos outros. Assim os pequenos como os grandes. Então a nossa liberdade não é plena, não é total. Vamos sair do assunto máscara, que é um absurdo, assim, é um negócio. Você falou o termo louco, um comportamento é louco. É. É um comportamento assim, que eu fico por entender qual que é a dificuldade de se preocupar com o outro. Parece que algumas pessoas têm até alguns sinais de uma certa psicopatia, não sente empatia pelo outro, não se preocupa com a vida em sociedade. Alguém já colocou aqui egoísmo. Mas não é só um ego, parece que é um egoísmo doentio de querer fazer o mal, de querer prejudicar. Ou um negacionismo, em que nega-se, inclusive, que a Covid existe. Eu vi um documentário recente, né, de pessoas que não acreditam na doença. E como elas negam, aí acreditam nas teorias de conspiração. Que a Terra é plana, que vacina faz mal, que o aquecimento global não existe.
Elas acreditam em teorias de conspiração e não acreditam no benefício das máscaras. De pessoas que estudam, né? Que estudam anos, porque um cientista, ele não se formou em coisa nenhuma. Ele se formou, ele levou tempo em pesquisa. Enquanto a gente percebe cientistas hoje tentando descobrir vida em outros planetas, ou algum tipo de vida, se não humana, bacteriana, alguma coisa, tem gente que ainda está lá na Idade Média. Então, enquanto uns olham para o futuro, que a gente chama de aqueles que são reacionários, eles não gostam do progresso. Eles querem ficar lá atrás. Por eles, voltava a escravidão, voltava a regimes autoritários, não querem progredir. E aí relutam em entender que a liberdade ela existe até que ela não atinja o outro. Por exemplo, eu saindo um pouco da pandemia, nós podemos andar, por exemplo, de carro na rodovia. Mas eu não posso pegar um carro e colocar 200 km por hora na rodovia. Ah, mas eu sou livre. Só que essa velocidade coloca os outros em risco. Se coloco os outros em risco, eu não sou mais livre para colocar a velocidade que eu quero. O uso do cigarro, por exemplo, não estou aqui fazendo juízo de valor de quem fuma, de quem anda, nada disso. Mas a pessoa pode fumar. Mas se ela está fumando num ambiente público, ela é impedida. Porque aquilo deixa de fazer mal só para ela e faz mal para os outros. Então, a lei proíbe com que ela fume, por exemplo, no cinema, o que antigamente podia, né? Nas boates, a gente ia na boate e chegava em casa fedendo. Então, assim, o mundo está avançando. E é normal, certamente, quando foram proibir o uso de cigarro em boate, em salas de cinema, houve uma revolta, houve aqueles que protestaram, que criticaram, mas é assim. O progresso, infelizmente, ele vai buscando respeitar mais o coletivo. E assim nós avançamos. De tal forma que a liberdade de um termina quando começa a do outro. A liberdade que o outro tem de, opa, eu quero cuidar da minha saúde, eu quero o meu bem-estar. E se o outro está afetando isso, aí tem que existir um limite legal em que a nossa legislação entra, por exemplo, é obrigatório a utilização de máscara. Mesmo assim, muitos não usam. É porque tem dificuldade de seguir leis. E aí, algumas vezes, a gente pode pensar assim, mas será que não existe uma condição em que o homem poderia ter uma liberdade absoluta? Aí Kardec, não satisfeito com a resposta da 825, ele vem na 826. Em que condições poderia, agora está tratando assim, vamos supor, poderia o homem gozar de absoluta liberdade? Eu achei a resposta fantástica, mas assim, olha o que os espíritos falam para Kardec. Nas do eremita no deserto. Pronto. Então essa é a dica. Opa, você não quer usar máscara, não quer tomar vacina, você quer fazer aglomeração? Muda para o deserto, ou vai para uma ilha, só você vivendo nela, aí lá você vai ter toda a liberdade do mundo. E os espíritos explicam. Porque desde que juntos estejam dois homens, há entre eles direitos recíprocos que lhes cumpre respeitar. Não mais, portanto, qualquer deles goza de liberdade absoluta. Então, se você está sozinho no deserto, você é livre. Se de repente chega uma outra pessoa, opa, já não sou mais plenamente livre, porque outro está no mesmo espaço que o meu e eu preciso respeitá-lo. Ainda que esse outro seja o seu filho. Perceba? Sim. Porque vai dizer, não, mas com a minha família eu posso tudo. Não pode. Não pode. Me chama muito a atenção, eu vejo muitas famílias saindo com crianças, indo a bares, restaurantes. Aqui no Rio está tendo uma nova onda. Pessoas que não tinham medo, ou ao menos me diziam não ter medo, e até questionavam um pouco a minha fé, e diziam que eu estava muito titubeante, muito incrédula, que se tiver que adoecer, vai adoecer de qualquer jeito. Agora
já estão mais assustadas. Ó, o Zé Cláudio entrou aqui. Já estão mais assustadas e estão preocupadas, dizendo: ah, mas agora parece que está voltando com tudo. Por que será? Ué, por que será? É só passar na orla, William. Eu saio aqui de casa, é próximo. Todos os quiosques estão lotados. Lotados. É inacreditável. Inacreditável. E a doença vai se espalhando e vai chegando principalmente para aqueles que não têm plano de saúde, para aqueles que não têm condição de permanecer em casa e ter o seu emprego garantido. Então, isso é muito sério. E quando a gente não compreende essa seriedade, Priscila, a gente começa a atrasar a solução para o problema, porque alguns países, por exemplo, a minha cidade, Uberlândia, tem quase 700 mil habitantes. O Uruguai tem mais de 3 milhões, acho que 3 milhões e 500 mil habitantes. Aqui nós estamos chegando, se não chegou hoje teve 10 mortos aqui. Estamos chegando em 600 mortos. O Uruguai, até onde eu tinha pesquisado, tem menos de 100. Então você pega uma população 6 vezes maior do que a da minha cidade, com 6 vezes menos, dá umas 7, 8 vezes menos casos de mortes. Então por quê? Por conta da disciplina das pessoas. E aí, o meu filho tem um amigo que mora no Uruguai e falou: papai, a vida dele agora já voltou ao normal. Porque lá o vírus deixou de ser transmitido com tanta facilidade. Então aí a liberdade das pessoas pôde ser ampliada. Enquanto isso não acontece no Brasil e em vários países, o Brasil não são nem na primeira onda. Eu tenho amigos na Europa, na Espanha, na França, em que lá eles superaram a primeira onda. Aí voltaram a uma vida praticamente normal. Agora estão enfrentando a segunda onda e o Brasil não são nem da primeira. E aí eu vejo outros amigos meus que lidam, por exemplo, com shows, com eventos, sem trabalho há 7 meses. Então, se a gente tivesse feito a coisa certa, de maneira séria, e entendido, a minha liberdade está mesmo restringida, vamos todos fazer o possível, ficar em casa o máximo. É claro que aí não caberia só a nós, enquanto seres, né? Dependeria de uma série de ações políticas que não vem muito ao caso, impondo, porque a sociedade, se deixar por conta de cada um, vira uma terra sem lei. Sim. Então, muitos países, a gente observa que coube a autoridades orientar: olha, vocês terão liberdade diminuída, mas é pelo bem, para que saiam disso mais rápido e com menos danos. Então, quando você toca muito bem, por exemplo, na questão das famílias mais pobres, é uma realidade dura, porque normalmente são famílias grandiosas, com 10, 12 pessoas, 15 pessoas, vivendo em 3, 4 cômodos, na periferia, no subúrbio, na favela. Essas pessoas têm dificuldade até com material de higienização. Sim. Então, e a gente observa que talvez boa parte delas respeitem mais o isolamento do que aqueles que têm uma vida boa. Eu fico vendo aí as discussões no Leblon, as polêmicas que o Leblon causa, enfim. Então a gente precisa compreender que o momento não é fácil. Eu compreendo quem está aqui nos ouvindo, que já está por aqui, para não usar uma expressão um pouco baixa, está por aqui de pandemia, já não aguenta mais ficar em casa. Eu sei que a saúde mental de muita gente já não está igual eu estava antes. Eu, nessa pandemia, semana passada, inclusive, tive que começar a fazer terapia. Né? Eu não saio de casa praticamente para nada, eu trabalho em home office, então estou praticamente 7 meses aqui com os meus familiares apenas, e não saio para a rua só para colocar o lixo e volto. Então a gente fica realmente mais afetado. Então é necessário a gente buscar alternativas dentro daquela liberdade diminuída para manter a própria saúde mental. Mas quando for fazer isso, entender o que Kardec nos fala: cuidado com o outro, cuidado com o coletivo.
Então, se a pessoa sente necessidade de fazer uma caminhada, faça isso de máscara, busque um local com menos gente, mais isolado, higienize as mãos, porque a gente não sabe, a gente pode estar contaminado e ser assintomático. Sim. Assim como podemos cruzar com outras pessoas assintomáticas que estejam com o vírus. E às vezes vamos levar para familiares nossos mais fragilizados. Então é importante a gente compreender, trabalhar um pouco da compaixão. Eu vejo muito discurso assim, ah não, mas é porque está morrendo muita pessoa velha. Ah, então aí são descartáveis. Justamente esses que mais precisariam do nosso cuidado, porque foram esses que construíram boa parte daquilo que nós hoje vivemos, em vários sentidos. Ah, mas tem comorbidade. Tudo bem, mas a comorbidade dele não o impedia de viver. Ele estava vivo com a comorbidade que ele tinha. A Covid matou. Então é a indiferença, sabe? É a falta de respeito, de compaixão, de misericórdia. E aí, por conta das nossas liberdades individuais, a gente coloca outras pessoas em risco. Então, Allan Kardec vem lançar luz para isso. A minha liberdade não é plena. E nós estamos coletivamente, o mundo passando por isso, como uma espécie de, entre aspas, punição. Não gosto muito da palavra, mas uma punição daqueles que não estão se relacionando bem com a natureza, e a natureza fala, calma, como nós falamos aqui em Minas, sossego facho, me trate melhor. E do jeito que vai, parece que a gente vai voltar e daqui a pouco vai ter que vir outra pandemia. Não, e é muito louco, porque muito se fala hoje em empatia, né? Ah, fulano vai ser empático, tem que ser empático. Mas isso é uma mentira, porque a gente não percebe essa relação de empatia. Todos estamos sofrendo esse isolamento. Ele não é saudável, mentalmente saudável para ninguém, né? Uns se equilibram melhor, outros menos. Agora, tem momentos que você consegue deslanchar, mas tem outros que você passa a ratear em coisas que você não dava problema. E eu tenho um grupo que começaram a dizer, mas eu tenho a liberdade de retomar a minha vida. Eu tenho o direito de retomar a minha vida. Eu posso ir a bar, eu posso ir a não sei aonde. E eu estava um tempo sem me manifestar nesse grupo. Só que eu acho que eu estava virada no giraia nesse dia. E aí soltei uns impalpérios. Um deles eu disse, pois é, todo mundo tem sua liberdade de ir, vir. Eu tenho um filho deficiente. E o meu filho deficiente está há 7 meses, desde 12 de março, sem fazer fisioterapia. Ele tem um direito como cidadão de ir e vir, assim como todos têm. Só que o direito dele está sendo cerceado porque tem uma cambada de egoísta que só está pensando no bel prazer e compromete a biodinâmica do meu filho. O funcionamento do corpo dele depende de intervenção diária. Intervenção de fisioterapeuta, de TO, de fono, de fisiorrespiratória. Aí fez silêncio no mundo, né? Ninguém falou mais nada. Ficaram pé da vida comigo. Por quê? Como se eu tivesse apelado. E apelei mesmo. Graças a Deus, graças à espiritualidade, Bernardo tá ótimo. Ótimo. Ele teve uns... deixa que eu chuto, vou lá, vem cá. Ficou meio esquisitinho, mas não foi nada respiratório. Ele está ótimo. Mas tem um tanto de outros que têm condição semelhante à do meu filho que estão sofrendo. Aí vai falar, mas essa é a sua dor. Você precisa carregar a sua dor. E onde está a empatia? Ai, me emocionei com um programa de televisão que falou de empatia. Ai, o mundo. Não, minha querida, você é o mundo. Se o mundo está perdido, você é uma grande parte da perdição.
É muito difícil a gente se enxergar egoísta nesse ponto, sabe? E o que esse amigo seu falou, a minha liberdade, eu posso, é o egoísmo num nível assim, que a gente precisa não enxergar só o nosso mundo, né? Nesse ponto, o sufixo ismo daria a entender um excesso, né? Um excesso de eu, um eu adoentado, um sentido, uma conotação de doença, assim, é uma doença do eu. E realmente, a gente pode tudo, o Paulo de Tarso já havia falado isso. Tudo posso, mas nem tudo me convém, ou nem tudo me é lícito. E neste momento, ainda mais, esse nem tudo me convém, ele está muito, muito assim, escancarado o que nos convém e o que não nos convém. E tem uma trovinha de Cornélio Pires, em que ele fala assim: livre-arbítrio, livre-arbítrio. O homem faz o que quer, mas sempre responderá por aquilo que fizer. Livre-arbítrio, livre-arbítrio. O homem faz o que quer, mas sempre responderá por aquilo que fizer. Então, nós temos livre-arbítrio? Temos. Como está na questão 843, Livro dos Espíritos. Tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Aqui, livre-arbítrio, se for no dicionário pegar agora a definição, possibilidade de tomar decisões por vontade própria. Então, tem o homem a possibilidade de tomar decisões por vontade própria? Vamos trocar a palavra aqui agora. Resposta: pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar, a de fazer. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Então, aqui é o seguinte: a gente tem a opção de fazer as coisas. Se não fosse isso, seríamos máquinas. Então, a gente opta, a gente escolhe usar ou não usar máscara, ir para aglomerações ou não ir para aglomerações. Então, nós temos tudo isso. Mas é necessário saber: isso que eu vou fazer vai impactar positiva ou negativamente na vida dos outros? Esse é um ponto importante. A grande questão, Priscila, é que quando Jesus nos convida ao amor, amar ao próximo como a si mesmo, o grande ponto é que muitos não se amam para amar o próximo. Caramba, é um soco. Eu não consigo dar o que eu não tenho. Se você me pedir aqui agora, William, me dê uma Ferrari, você manda para o Rio de Janeiro? Eu vou falar assim: olha, Priscila, eu gostaria muito de te dar, mas eu não tenho uma Ferrari. Então, como é que eu vou te dar o que eu não tenho? A nossa relação de amor com o outro é assim. Se eu não me amo, eu não tenho amor para oferecer. Então, quando a gente observa o livre-arbítrio mal utilizado por muitos, é porque eles não se amam, não têm amor próprio. E aí eu lembro muito do Fábio de Mello, naquela live maravilhosa com o André Trigueiro. Aquilo foi um show. Aquilo é um espetáculo. Aquilo eu quero assistir aquilo pelo menos uma vez a cada 6 meses, um ano, tá sempre vendo, revendo. Mas ele fala algo nesse sentido: a gente precisa estar completo para poder amar o outro com qualidade. E tem pessoa que ela não se ama, ela não está bem. Ela está, às vezes, doente em alguns aspectos, e então ela não consegue enxergar o outro. E aí a gente observa que este olhar em relação ao mundo, ele é muito individual. E eu sei que tem hora que dá vontade da gente abrir a cabeça da pessoa e falar assim: meu filho, entende, pelo amor de Deus, né? Mas não tem, infelizmente. Aí eu olho, por outro lado, as pessoas que fazem o certo. Isso meio que me enche de esperança, sabe? Hoje mesmo eu saí para colocar o lixo fora, aí eu olhei assim, tem um bar aqui na esquina de casa, que tinha um tanto de gente lá, e não basta ir para o bar, tem que ir sem máscara, né? Fica lá aquele tanto de gente aglomerado. Plena segunda. Já me bate uma revolta, assim, é o segundou, né? Que tem um sextou e tem um segundou, né? Aí todo dia é dia para aglomerar, né? Aí, sabe, me dá uma tristeza. Aí, enquanto eu voltava atravessando a rua, aí vinha um outro rapaz de máscara, sozinho. Aí aquilo me dá uma alegria. Falou: oh, meu senhor, né? Nem tudo está perdido. Então é isso. É a gente observar que a gente tem liberdade para escolher. E falando em liberdade, é
é importante a gente, eu até compartilhei ontem de novo um vídeo de uma pergunta que o Daniel Nascimento me fez, sobre a questão assim, será que as pessoas só morrem quem tinha que morrer na pandemia? Porque eu já ouvi esse tipo de argumento. Não, vamos viver normal porque só morre quem tem que morrer. Então se só morre quem tem que morrer, então para que a gente vai atravessar, vai olhar para o lado ou atravessar a rua? Eu posso atravessar a rua sem olhar, já que eu só morro se eu tiver que morrer. Então a gente precisa fazer a nossa parte. É lei de conservação, é um próprio instinto de querer se proteger. Mas, repito, quem não se ama não se preocupa em sua autoproteção. Quem não se ama não quer colocar 200 por hora no carro, um exemplo que eu citei lá atrás, porque não se ama. Então, se esse indivíduo não se ama, como é que ele vai amar o outro? Então, é importante, eu costumo dizer o seguinte, porque talvez alguém aqui na live está aqui e teve um parente que desencarnou de Covid, e hoje já são quase 150 mil, eu não estou dizendo que todos os que morreram não tinham que morrer. A gente vê casos de pessoas que estão na linha de frente, que precisam sair de casa, que não tem outra opção a não ser sair de casa para trabalhar, porque podem e porque precisam. Então essas pessoas, às vezes, com todo o cuidado do mundo, às vezes dá algum deslizezinho, porque diante de alguém contaminado é difícil não se contaminar. Então, às vezes, dá um deslize e se contamina. E aí desencarna. Então, eu não posso chamar essa pessoa de... Luciana mandou um abraço. Oi, querida. Boa noite. Então, eu não posso simplesmente achar que todo mundo agora é considerado alguém que antecipou a própria morte. Não. Tem gente que realmente era a hora dela. Exato. Tem gente que ela se cuidou. Quantos médicos desencarnaram? Quantas equipes, quantas enfermeiras, enfermeiros, equipes de limpeza, de hospitais. E no Brasil, o índice de profissionais da saúde que desencarnaram de Covid é altíssimo. Eu não posso falar que esses anteciparam a desencarnação de maneira alguma. Seria até um desrespeito da minha parte. Mas há muitas pessoas que desencarnaram antes da hora. Eu vou até incluir mais pessoas aqui. Às vezes a pessoa ela fez a sua parte, mas dependendo, um imprudente foi lá, contaminou, ela desencarna. Era a hora dela, às vezes. Mas aquele que causou a contaminação pode ser responsabilizado. Então é necessário a gente tomar muito cuidado com as nossas responsabilidades pessoais nesse momento. Porque Kardec vai alertar num artigo da Revista Espírita chamado O Espiritismo e a Cólera. E ele traz lá que é uma responsabilidade do espírita seguir as medidas sanitárias. Caso contrário, pode ser enquadrado numa espécie, num tipo de suicida. Porque ele sabe o que tem que fazer e não faz, e ele vem a desencarnar por conta da negligência, ele é responsável por aquilo que ele deixou de fazer para se proteger, para proteger os outros. Eu não quero, com isso, causar nenhuma neurose. Eu não quero que as pessoas fiquem se sentindo culpadas. É no sentido de nos chamar à responsabilidade. Porque se eventualmente a gente não sabe que está contaminado, usou máscara e mesmo assim contaminou alguém, essa pessoa desencarnou, poxa, a gente fez a nossa parte, mas eu não sei como eu reagiria. Eu não sei se eu lidaria bem. Eu estou falando por mim. Sim. De eu circular por aí sem máscara, descobri que depois estou contaminado e que pessoas que tiveram contato comigo, por conta da minha falta de máscara, que foram contaminadas, vieram a desencarnar. Eu não sei como é que eu reagiria, sabendo de uma situação dessas. Então, a gente precisa tomar cuidado com o que a gente faz. E o que você está dizendo me voltou o exemplo que você deu do carro. Dirigir 200 por hora. Não podemos fazer isso. Mas, percebam, existe uma comoção muito grande quando alguém está num carro, dirige a 200 por hora e invade um ponto de ônibus, por exemplo, e tira a vida de um monte de gente. Esse cara vai ser processado, vai sofrer a retaliação social, toda essa questão que a gente já viu inúmeras vezes. Isso já aconteceu com
inclusive com personalidades do futebol. Até hoje, o cara já respondeu, já pagou, mas passa aqui e ali e escuta, assassino, assassino. Agora, isso é tão forte, perceba, você sair a la Bangu, confiando nessas teorias aí da conspiração, sem máscara, é a mesma coisa que você pegar um carro e dirigir a 200 por hora e invadir um ponto de ônibus. Pode ser que alguém esteja mais safo, pule e só sofra uma escoriação. Mas pode ser que você nocauteie uma leva. E aí não é por desconhecimento. É por imprudência, por negligência. No direito tem um negócio de culpa consciente, dolo eventual. É mais consciência do que isso. Você está fazendo porque sabe que está. Então isso é muito, muito sério. Não é realmente para alarmar. Mas eu acho que deveria se alarmar sim. Porque a gente só toma consciência da responsabilidade quando a gente percebe o mato que a gente está se embrenhando. Eu vou dizer aqui um conhecido, indo para vários locais. Ah, não sei o quê. Ia para a praia, corria na praia, não sei o quê, tá. Pegou Covid. Foi leve, né? Teve um pouquinho de falta de ar, febre e tal. Mas um belo dia, a cabeça não estava muito boa, foi para academia. Aí eu falei, mas onde você tá? Na academia? Imagina, como é que você desceu? Você desceu voando? Você jogou aquele negocinho do Dragon Ball e... Não, mas de máscara, não sei o quê. Pô, você tá doente, cara. Você desceu, você entrou no elevador, seu prédio tem um monte de idoso. Você pode ter contaminado várias pessoas. Inacreditável isso. Você foi no açaí, você pode ter contaminado a mulher do açaí que precisa trabalhar. Isso é inacreditável. Me liga mais não, que eu tô com um pouco de raiva. Me liga não, que eu tô com vontade de te mandar para alguns lugares. Aí ele falou com meu marido, nossa, a Pri pegou pesado pra caramba comigo. Agora eu não tô nem dormindo. Aí meu marido falou, pô, você pegou pesado? Aí eu falei assim, você tá sabendo o que aconteceu? Aí quando o meu marido soube, meu marido falou assim, mas não é pra dormir mesmo não. Se fosse você, interfonava para um por um do seu prédio para saber se ficou doente. E se ficou, custear o tratamento. Olha, não é para alarmar, tudo bem. Mas é inacreditável, William. É inacreditável, sabe? Eu não sei a que ponto. Aí quando eu falo lá atrás que eu penso de jogar a cruz na pedreira, eu fico assim... Me fala de novo desse livro da raiva aí, que eu preciso ler esse livro. A virtude da raiva. Eu preciso ler isso. Eu também preciso. Mas assim, eu tenho dito que é um momento da gente fazer um sacrifício. A gente olha nos livros escritos por Emmanuel, por exemplo, os romances, Paulo Estevam, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia, e há 2000 anos. A gente observa que os sacrifícios daquela época eram diferentes. As pessoas, em nome daquilo que acreditavam, elas iam para o circo serem devorados por leões, serem incendiados, e faziam isso com alegria, cantando. Hoje nós somos convidados a um tipo de sacrifício diferente. Não existe mais essa coisa que antigamente no circo romano. Mas existe, por exemplo, o que a gente observa hoje. Eu já ouvi, não foi uma nem duas, três vezes, não estou me colocando como mártir, não. Estou longe de ser um mártir. Mas essa ideia de falta de fé. Ah, mas você está com medo é porque você não tem fé. Ou porque você é fraco, porque tem que ser forte, tem que enfrentar o vírus, tem que erguer a cabeça.
E tem uma coisa que me preocupa muito, ô Priscila. Pessoal, respondeu já, né, o título. A Virtude da Raiva, o livro. Tem uma coisa que me preocupa muito, e eu entendo que é bonito o texto, não sei se algum de vocês compartilhou, se compartilhou, por favor, já me perdoem, mas eu vou externar aqui a minha opinião a respeito disso, dizendo assim que o vírus tem uma vibração e que aí vai separando a vibração da raiva, a vibração disso, a vibração daquilo, a vibração do amor, a vibração da caridade, a vibração disso, e aí conclui dizendo assim, só pega vírus quem está com a vibração inferior à do vírus. Que é só você ser otimista, só você acreditar que vai dar tudo certo, que você não pega vírus. Se não veio do presidente da República, não, né? Pelo amor de Deus. Não. Pelo amor do Você Senhor. não compartilhou isso, não. Então eu vou ficar mais à vontade para falar. Eu nem recebi isso. Isso é de uma irresponsabilidade. Eu vi no Facebook de alguns amigos e tinha lá 300 compartilhamentos, que povo feliz, que lindo, que maravilha, nossa, vamos vibrar alto para... Eu fico vendo, será então que a população pobre e negra vibra inferior porque as maiores vítimas são elas? Agora, será que o rico, o branco, o privilegiado como eu sou, vibra melhor, vibra maior, ama mais, porque o vírus pega menos nessas pessoas? Que, na verdade, esses, como eu, estão mais protegidos. Eu estou aqui no home office. Os pobres e negros, muitas vezes, precisam pegar metrô, pegar ônibus, ir para o trabalho. Então, será que a vibração deles é menor do que a vibração dos outros? Olha, a gente tem que ter um pouco de responsabilidade, de não ficar tentando arrumar teorias, por que as pessoas são contaminadas. A ciência explica por quê. Teve contato com o vírus, sistema imunológico tem a ver? Tem, isso a ciência fala. Em algumas imunidades está maior, em outros está menor, e tem muita coisa para ser descoberta sobre esse vírus ainda. Eu assisto às lives que o Átila e a Marino faz, e está sempre orientando, sempre vendo como é que os cientistas estão debruçados, entendendo novas questões, novos tipos ali de transmissão, alguns outros passam a ser reavaliados. Estamos todos aprendendo com a pandemia. Mas algumas afirmações, elas são realmente um pouco descabidas. A gente tem que tomar muito cuidado para não achar um texto lindo, maravilhoso, mas sem pensar, né, em alguns outros aspectos que é necessário. E uma outra reflexão que eu queria trazer, Priscila, do Livro dos Espíritos, é a 844, quando Kardec pergunta, do livre-arbítrio goza o homem desde o seu nascimento? Resposta, há liberdade de agir, desde que haja vontade de fazê-lo. Até aqui tudo bem, está parecida com a anterior. Nas primeiras fases da vida, quase nula é a liberdade, que se desenvolve e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades. Então, qual que é o ponto que eu quero trazer aqui? Se a gente comparar a nossa evolução espiritual com a evolução que a gente vive desde o nascimento até a desencarnação, se isso acontecer na fase adulta, a gente percebe que a nossa liberdade enquanto bebezinho era praticamente nula. Eu digo praticamente porque a criança não tem liberdade, mas o choro dela expressa uma vontade. Na hora que ela chora, eu quero mamar, eu estou sentindo alguma coisa. O choro é uma forma de expressão. Então, ela tem uma liberdadezinha muito restrita. E essa liberdade vai se ampliando com a idade. Então, ela chega ali, quando vai entrar na escola, ela não escolhe qual escola vai estudar. Pelo menos, na grande maioria, não. São os pais que escolhem. Baseado em proximidade da casa, condição financeira, enfim, algum motivo. Na medida em que a criança vai se desenvolvendo, e chega o momento dela entrar na faculdade, aí quem já escolhe qual profissão vai seguir é ela. Ou pelo menos deveria ser, porque tem pai que define para o filho também, né? Então, e depois ele vai avançando, aí ele vai escolher se ele quer casar, se ele não quer casar, se ele quer ficar solteiro por mais um tempo, se ele quer se comprometer. Aí ele tem maiores liberdades. E eu trago esse paralelo para a questão espiritual, porque existe uma relação direta entre liberdade e evolução espiritual. Quanto mais evoluído é o espírito, mais livre ele é. Quanto menos evoluído, mais determinado às questões exteriores ele é.
E a Terra é um planeta de provas e expiações. Naquela divisão lá do Evangelho segundo o Espiritismo, está no segundo degrau. Então ela é habitada por espíritos ainda inferiores. E espíritos inferiores, a gente precisa entender que a nossa liberdade, repito, eu estou falando desde o começo, é limitada. Mas se a gente souber respeitar o senso coletivo, a vida em sociedade, a gente vai, a partir dessa limitação, progredir. E, quando desencarnar, ter direito a ingressar em mundos com maiores liberdades. Então, o que nós passamos coletivamente é uma prova. É uma prova. O professor chegou, professor chamado Natureza, e disse: meus alunos, estou aqui com uma prova. Alguns podem se sujeitar a maiores restrições, como é o meu caso. Eu estou no home office. Outros não, precisam trabalhar fora e podem trabalhar fora, porque alguns precisam, mas não podem. Então, se você precisa e pode, vá, mas vá respeitando os outros. Assim você estará passando na prova, tirando nota boa na prova. Agora, aqueles que não conseguem compreender que é o momento de que a liberdade individual seja colocada em segundo plano e que seja colocado primeiro na a liberdade coletiva no futuro, o interesse coletivo, estes estão sendo reprovados na prova. E daqui a pouco terão que passar por ela de novo. Na escola é assim. Não sei se é ainda, né? Eu já saí da escola tem um tempo. Mas se você não tira o suficiente para passar de ano, você é convidado a casa de recuperação, a fazer a prova de novo. Enfim, algum tipo de restrição você terá por não ter passado na prova da escola. Na vida não é tão diferente. Então, meus amigos, o que eu deixo como mensagem aqui, já que o nosso tempo está se esgotando, vamos ter um pouquinho de paciência a mais. Já são 7 meses, está todo mundo esgotado em quarentena. A previsão das vacinas mais otimistas aí é de talvez dezembro para a equipe da saúde. Aí janeiro talvez venha ali para o grupo de risco. Fevereiro vem para outro grupo. Eu acredito que antes de março dificilmente teremos a vida, entre aspas, normal. Então ainda tem muita coisa para acontecer. Vamos ter paciência. Se você não está bem, busque ajuda com um terapeuta, com alguma pessoa que você confia. Se você não tem condições de pagar um terapeuta, há outras formas. Chame algum centro espírita, algum grupo. Normalmente os grupos têm acesso a algum terapeuta que atende gratuitamente quem não pode pagar. Eu mesmo conheço um que, se alguém está aqui ouvindo e precisa, que realmente não pode pagar, eu tenho cotas com alguns amigos que pode te atender de graça, mas não deixe de pedir ajuda. Não está fácil para ninguém. Eu entendo e compreendo isso. Mas vamos ter um pouco de paciência. Se precisar sair de casa, pelo amor de Deus, saia de máscara. Mantenha uma distância, higienize as mãos, preocupe com o outro. Mesmo se você já foi contaminado e está imune, tem casos agora sendo analisados, não está comprovado, de reinfecção. E mesmo que não se reinfecte, eu acho que utilizar a máscara hoje, respeitar tudo isso que está sendo pedido, é até uma questão de respeito, até aqueles que não foram contaminados ainda. Então, faça a sua parte, mesmo que você já está entre os quase 5 milhões de brasileiros aí, ditos recuperados, mas que alguns ficam com sequelas. Então é isso, né? Eu deixo esse clamor para que a gente pense um pouco mais no outro, mas antes de pensar no outro, vamos nos amar mais, porque se a gente se amar mais, a gente vai conseguir amar mais o outro. Ai, gente, que pena que essa hora passa tão depressa. Que pena que uma hora só tem 60 minutos. Podia ter muito mais. William, eu já te falei isso uma vez, já falei para a Emanuele. Eu